Olá, eu sou Marcos Romani, instrutor JCB. Hoje estou trazendo para você um vídeo de treinamento operacional das nossas escavadeiras JCB. Hoje estou aqui montando um vídeo para você, operador ou operadora, quais são as melhores práticas de manutenção da sua escavadeira hidráulica. Nós estamos falando da nossa escavadeira JS 220 LC. Para o bom aproveitamento de sua escavadeira, é extremamente importante que você faça as manutenções diárias antes de operar a máquina. Para isso, o primeiro passo é fazer uma visualização na máquina em questão de vazamento, ver se a máquina está perfeita, ver se não tem nenhum tipo de vazamento nas mangueiras e cilindros, é o que a gente vai fazer agora. Então, na primeira etapa que iremos fazer agora é visualizar prováveis vazamentos que podem existir nas suas escavadeiras. Então a gente vai olhar vazamento em cilindros, que equipa nosso braço e lança da escavadeira, vazamento em mangueiras, vazamento de motor, na parte inferior do motor, ver se no chão tem algum restício de vazamento de óleo de motor ou vazamento de óleo hidráulico, vazamento nos motores de translação, vazamento nos motores de giro, enfim, todos os componentes que podem surgir vazamento ao dia a dia de trabalho. Esta visualização é extremamente importante para que você não comece a trabalhar e venha dar um problema no seu momento de trabalho. Faça antecipadamente essa averiguação diária. Agora que nós já vimos toda a questão de vazamento, vimos mangueiras, cilindros, não encontramos nenhum vestígio de vazamento de óleo hidráulico ou motor, enfim, todos os componentes já verificamos, agora vamos nos atentar em relação aos níveis. Nível de óleo do motor, nível do óleo do eixo de transmissão, que é o nosso motor de translação, nível do óleo do motor de giro, enfim, nível de óleo hidráulico. Vamos dar uma checada geral. Primeiro de tudo, vou estar falando para vocês como fazer a verificação de nível do motor de translação. Aqui nós temos o nosso motor de translação e se vocês olharem, está escrito aqui top. Então, você coloca essa nomenclatura para cima e aqui vai ter um bujão. Vai ter um bujão neste ponto e um outro aqui embaixo. Por debaixo está escrito oil drain, é o dreno do óleo do motor, caso você vá substituir esse óleo. Mas para fazer uma verificação diária ou semanal, basta soltar este bujão e você irá verificar se o óleo está presente nesse ponto ou não. Estando presente nesse ponto, ok, seu nível está perfeito, pode trabalhar com a máquina quando se fala em relação a nível de motor de translação. Foi. Verificação de nível de óleo hidráulico. No compartimento de bomba hidráulica do lado direito da máquina, abra a tampa lateral e faça a verificação do nível do óleo hidráulico. Lembre-se, a máquina sempre tem que ter uma posição correta para esta visualização. Nível mínimo e nível máximo. Este é o nível correto para que o seu nível esteja do óleo hidráulico da sua máquina. Lembrando, sempre na posição correta, mínimo e máximo. Para a verificação do nível de óleo hidráulico, é importante que a máquina esteja numa posição correta, que ao lado do marcador de nível, nós temos o informativo da posição correta. Então, lança totalmente baixada, braço fechado e caçamba fechada. Esta é a posição correta para a verificação de nível do óleo hidráulico. Verificação do motor de giro. Nós temos aqui na lateral uma vareta indicadora do nível do óleo do giro. Limpando a vareta, eu tenho um marcador de máximo, marcador de mínimo. O nível tem que estar entre as duas marcações. Compartimento de motor, temos a vareta de nível do óleo do motor. Puxa a vareta, faça a verificação entre mínimo e máximo da vareta. Temos a marcação mínima e o máximo da vareta. Ainda no compartimento de motor, fazer a verificação do nível do seu líquido de arrefecimento do motor. Aqui nós temos a visualização do mínimo aceitável e do máximo aceitável para o nível do líquido de arrefecimento do seu motor. Agora que já vimos vazamentos, vimos todos os níveis da máquina diariamente, vamos nos atentar agora com os parafusos. Como que estão os parafusos da sua máquina? Geral, parafuso que segura cilindro, das esteiras, temos que fazer uma verificação geral se não há prováveis parafusos soltos ou quebrados. Caso tenha, por favor, substituir para que não leve
é um problema mais grave. Dando sequência na nossa verificação diária, nós vamos nos atentar agora à nossa esteira. Quais são os cuidados que nós temos que ter com a nossa esteira? Primeiro de tudo, que é muito importante na operação da máquina, sempre a roda motriz tem que estar na traseira da máquina. E para fazer uma verificação diária, quando se fala de esteira, é muito importante saber como que está a tensão da sua esteira. Então, tensão que eu falo é como que está como que ela está esticada, né? Então eu tenho que medir esta flambagem da esteira. Como que é feito isso? Muito simples. Utilizando uma régua, não seria nenhuma ferramenta especial, né? Uma ferramenta simples que você pode comprar em qualquer material de construção, sendo uma régua de pedreiro, por exemplo. Você vai colocar ela sobre a esteira, sempre neste ponto, acima do nosso rolete. Coloca a régua até este ponto, até que ela alcance até o final da esteira. Isto vai ter uma flambagem que chamamos de curva de afrouxamento da esteira. Esta curva não pode ultrapassar 25 milímetros. Então, mínimo 25 milímetros, máximo 30 milímetros. Aí sim, eu tenho uma esteira perfeita para iniciar o meu trabalho. Caso necessário estirar a esteira, terei que colocar graxa. O sistema de estiramento é através de graxa. Caso eu precise afrouxar a minha esteira, eu tenho que tirar a graxa. Como que eu faço o estiramento da esteira? Como que eu tiro e coloco graxa da minha esteira? Muito simples. Nesse ponto aqui está localizado o ponto de introdução de graxa ou retirada de graxa. Aqui você vai notar um bico graxeiro, do qual eu introduzo graxa para diminuir a folga da minha esteira, ou melhor, flambagem na minha esteira, deixa ela mais esticada. E caso queira aumentar a flambagem da esteira, eu solto a porca maior. Para maiores detalhes, consulte o manual do operador. Aqui nós temos um bico graxeiro, introduzo graxa para esticar a esteira. Para retirar graxa, quer dizer, para aumentar a folga da esteira, basta soltar a porca maior, 19 milímetros, para retirar a graxa e assim afrouxar a esteira. Importante que a esteira fique numa tensão entre 25 e 30 milímetros, não ultrapassando esses limites, para que você tenha uma maior vida útil do seu material rodante. Sistema de combustível. Para que você tenha um bom sistema de combustível da sua escavadeira, é muito importante que você cuide do seu sistema de combustível. Para isso, faça uma visualização diária dos seus filtros de combustível. Nós temos aqui nossos filtros de combustíveis, que todos eles temos visualizador de presença de água de combustível ou sujeira. Então é muito importante que diariamente você, operador, visualize. Nós temos aqui no filtro primário, nós temos um vidro que vai decantar a água caso tenha e sujeira caso tenha. Então é muito importante a visualização e caso tenha água ou presença de sujeira, faça o dreno diariamente. Não só no filtro primário, como também nos secundários. Em todos os filtros nós temos o ponto de dreno e nós temos o ponto visual. Além dos filtros, uma questão muito óbvia. Se eu tenho sujeira no meu filtro de combustível, porque essa sujeira veio de algum lugar. Seja sujeira, seja água, veio de algum lugar com certeza. Normalmente, na grande maioria dos casos, ele vem do seu tanque de combustível. Então, se tem água no seu filtro de combustível, é muito importante que você visualize o seu tanque de combustível. Então, faça o dreno também do seu tanque de combustível. Aqui nós temos o nosso tanque de combustível, que aqui embaixo nós temos o compartimento de dreno. Então, eu vou retirar a tampa e aqui vou ter o bujão para dreno. Isto, se você visualizar diariamente a água no seu combustível, você tem que fazer o dreno no seu tanque também diariamente. Ok? Agora, dando continuidade no nosso procedimento de manutenção diária, vamos falar agora do plano de manutenção diária, semanal, semestral e assim por diante. Vamos falar do tempo de troca de manutenção de filtros, óleos, de toda a máquina, assim como também a sua lubrificação diária, que é extremamente importante e é trabalho do operador que faça esse procedimento. Aqui na lateral direita da máquina nós temos o compartimento de todos os nossos filtros. Nós temos aqui os filtros de combustível, nós temos alguns filtros hidráulicos. Um exemplo, filtro de combustível é trocado a cada 500 horas ou quando necessário. Por exemplo, por que quando necessário? Caso o seu diesel não seja de boa qualidade, vai solicitar uma troca antecipada. O procedimento de manutenção pede que seja a cada 500 horas, mas se o seu diesel não for de boa qualidade, haverá necessidade de trocar antes. Nós temos aqui os filtros de óleo hidráulico, que também é trocado a cada 500 horas. Nós temos aqui o filtro do motor. Nós falamos sobre o óleo já hoje, né? Sobre a verificação de nível, que é diariamente. Porém, o filtro de óleo do motor, assim como o óleo, é trocado a cada 500 horas ou, em caso de trabalhos árduos, trabalhos pesados, solicite uma troca antecipada desse seu óleo, assim como o filtro. E aqui outros filtros que nós temos também. Caso você gostaria de mais detalhes, consulte o seu manual do operador.
Dentro do seu tanque hidráulico também nós temos filtros da linha hidráulica. Nós temos filtro que troca com 500 horas, assim como temos filtros que também troca com 2.000 horas, assim como o óleo para 5.000 horas. Caso você trabalhe com algum tipo de implemento específico, martelo rompedor, compactador, enfim, caso você utilize algum tipo de implemento hidráulico na sua máquina, este óleo você terá que trocar antecipadamente, não mais obedecendo a regra de 5.000 horas. Dando continuidade ao nosso sistema de filtragem do nosso sistema hidráulico, aqui nesse ponto eu tenho o filtro da linha de retorno, também substituído a cada 500 horas. Aqui eu tenho o filtro da linha de sucção, que solicita a sua substituição a cada 2.000 horas. Aqui nós temos o filtro do Blue By, chamamos de filtro CCV. A manutenção preventiva pede que façamos a substituição a cada 1.000 horas. Ainda no compartimento de motor, nós temos o nosso líquido de arrefecimento do motor, que deve ser substituído a cada 2.000 horas. Sistema de filtro de ar é o sistema que filtra a captação de ar para o motor. Nós estamos falando do filtro primário e secundário, que a JCB recomenda que seja feita a sua substituição a cada 500 horas ou quando necessário, quando a luz de filtro obstruído acender no painel de operação. A JCB não recomenda que faça a limpeza do mesmo. Vamos falar agora do filtro de ar climatizado. É o filtro de ar que mantém o ar puro dentro da sua cabine. O filtro de ar que está equipado na sua cabine, temos dois filtros. Temos o filtro interno da cabine, que é de recirculação, e um filtro de recirculação externa, que está localizado abaixo da cabine. Tanto um quanto o outro filtro, a recomendação é que faça a substituição a cada 500 horas. Limpeza do sistema de radiadores. Muito importante que seja visualizado diariamente o procedimento de limpeza. Então é importante que o operador faça uma visualização diária em todo o sistema de refrigeração, ou melhor, sistema de refrigeração tanto de ar-condicionado, sistema de combustível, de água e assim por diante. Verificação diária esta que é muito simples, basta você puxar essa trava, deslocar o radiador do ar-condicionado e temos aí todo o conjunto para visualização. Caso tenha sujeira, limpe-o, para que você não tenha superaquecimento no seu sistema de líquido de arrefecimento, seu sistema hidráulico, seu sistema de aftercooler, sistema de ar-condicionado, enfim, para que tudo funcione perfeitamente. Para efetuar essa limpeza é muito simples. Dentro do motor, exerça uma pressão de ar comprimido para fora. Então, nunca utilize água, sempre ar comprimido, para que os detritos de sujeira que estão localizados nesse ponto saia com facilidade. Falando agora sobre a lubrificação da sua escavadeira, atentando-se com o conjunto de braço e lança da sua máquina, vamos falar sobre os procedimentos de manutenção. Nós temos aqui o conjunto de lança e o conjunto de braço e caçamba. O conjunto de pinos e buchas de ambos os componentes tem que ter uma lubrificação diária ou, caso necessário, ou também pode ser feita a cada 50 horas ou 1.000 horas. Exemplo, a ligação de lança e chassi, nesse ponto eu não preciso mais que a lubrificação a cada 1.000 horas, então a lubrificação desse ponto é a cada 1.000 horas. O ponto de ligação entre lança e braço, também 1.000 horas. Os demais pontos, nós estamos falando de pino e bucha de cilindros, pinos e buchas da caçamba, nesses pontos nós estamos falando de a cada 50 horas. Existe uma observação, na caçamba, todos os links da caçamba, se você estiver trabalhando em condições de trabalho com água, material úmido, lama, barro, nesse ponto necessita que você faça uma lubrificação a cada 10 horas, todos os dias. Se não tem esse tipo de aplicação, basta adotar a regra a cada 50 horas. Aqui nós temos os 3 pontos de lubrificação do eixo e bucha que liga lança e chassi, sendo lubrificados a cada 1.000 horas. Temos alguns pontos de lubrificação, principalmente da haste do cilindro, que como está muito alta em relação ao nível de solo, precisa uma praticidade para essa lubrificação. Para isso, nós temos aqui os pontos remotos para a lubrificação. Notem vocês que nós temos 3 pontos, tá? Estão enviados esse óleo por mangueira. Então eles vêm e alcançam aqui o ponto a ser lubrificado de forma fácil e rápida, pensando em você, operador.
Dando continuidade no nosso procedimento de lubrificação dos pinos e buchas, da nossa ligação entre lança e braço, como disse anteriormente, eu tenho uma lubrificação diferenciada para esse pino, que é a cada 1000 horas. E aqui nós temos o ponto de lubrificação desse pino e bucha. Lubrificação da minha coroa de giro. Nós temos aqui 3 pontos de lubrificação. Os 3 pontos que eles estão no formato de lubrificação equidistante a 120 graus um do outro. Então, se vocês observarem, eu tenho um ponto direto na minha coroa de giro e os outros 2 pontos, se você olhar por baixo, eu tenho um tubo que leva a graxa até um ponto equidistante a 120 graus desse ponto, para fazer com que a minha roda giratória, a minha coroa de giro, seja lubrificada como um todo. Esse ponto de lubrificação o manual pede que seja feito a cada 250 horas. Muito importante. Esse ponto de lubrificação, a JCB não recomenda que você utilize bombas pneumáticas. A JCB recomenda que você utilize bomba manual. Apenas 3 bombadas nesse ponto, para que não danifique o seu reparo da junta giratória. Ainda falando da lubrificação da coroa de giro, nunca podemos esquecer que nós temos que lubrificar a engrenagem da coroa de giro. Aqui nós estamos falando do rolamento da coroa de giro. Aqui nós estamos falando da engrenagem da coroa de giro, que pede uma averiguação, uma verificação, uma lubrificação a cada 500 horas. Basta você retirar a tampa e fazer a introdução de graxa manualmente ou com uma bomba pneumática, qual você achar melhor. O que nós falamos até agora foi uma manutenção antes de dar a partida na sua máquina. Nós visualizamos vazamento, visualizamos os filtros, níveis, visualizamos pinos e buchas, enfim, tudo antes de dar a partida na máquina. Agora a gente vai para uma questão de visualização partida. Sistema operacional. Vamos testar o sistema operacional, o comando, o sistema de segurança, enfim, todos os componentes para deixar o operador seguro na operação do dia a dia.